Gente, boa noite a todos, muita paz, energias sempre boas, né? Para que a gente possa dialogar. Velhos tempos, aqui no Salve, nós temos assim já uma base antiga e desde Osasco, né? Muitas coisas aconteceram, temos uma série de assuntos para conversar com vocês e vocês vão ficar livres. Podem fazer perguntas à vontade, porque a nossa dinâmica vai girar em torno de perguntas e respostas também, porque o assunto é vasto, é um assunto muito amplo, que está ligado a várias questões. O tema é transição planetária, que está ligado profundamente ao comportamento do médium, mediunidade, educação mediúnica, todos esses assuntos. A gente pode entrar nesse assunto tranquilamente, mas antes, tem um aviso que o Pai Júlio deixou, para que eu passasse para vocês. Vai ficar gravado no YouTube. O horário de vocês de descerem, desçam. Porque o assunto vai ficando interessante. O horário diz que horário livre. Mas a gente vai até umas 21 e pouco. De acordo com o interesse de vocês. Então, está livre. A estrutura mediúnica é livre. Porque eu sei que muitos de vocês são iniciantes. Muitos de vocês já ouviram falar sobre mediunidade, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico. Mas a base profunda da mediunidade ela é antiga. Quando pedir, você pode ter o microfone mais perto. Tá. A estrutura mediúnica é muito mais ampla. Muito mais. Está profundamente ligada ao comportamento humano, está ligada às ciências da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, está totalmente ligado. E a gente vai fazer um preâmbulo para que vocês entendam. Eu não vou perder a oportunidade, porque é legal para vocês. É muito legal, porque este é um assunto, ele é a menina dos olhos da humanidade. Quem conhece essa área, quem consegue se equilibrar dentro da área mediúnica, consegue solucionar grandes questões da vida emotiva, da vida emocional. A gente vê nos mais diversos momentos da vida do cotidiano de tanta gente, a gente que está lidando com comportamentos há um bom tempo, a gente vê pessoas com distúrbios variados, inúmeros. Desde a antiguidade, nós vemos inúmeros distúrbios tentados ser tratados de linha comportamental, eu vivo isso, e não consegue. Não consegue porque é fundamental que a gente entenda. A modificação planetária depende do desenvolvimento da cultura humana. Enquanto a educação não adapta o conhecimento real, não se modifica uma estrutura. Ou seja, mediunidade não pode ser mito. Mediunidade, dita pelo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros grandes vultos do Espiritismo, não pode ser mito. Tem que ser uma questão simples. Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. 5 sentidos. O 6º sentido é mediunidade. Simples. Só que o que nós encontramos durante toda essa transição de estrutura planetária é um grau de resistência política e pessoal muito grande. Não muda. Não se muda o conceito. Encontramos crianças em tenra idade apresentando hipersensibilidade mediúnica precoce, sem tratamento. Encontramos nos hospitais psiquiátricos pessoas sem tratamento mediúnico, porque mediunidade não é tratada. Está errado isso. Sabemos perfeitamente que o comportamento humano está ligado ao desenvolvimento do espírito. Pergunta para vocês: o espírito existe ou não? O espírito existe ou não? Se ele existe, existe uma realidade que tem que ser tratada. E não faz parte da educação.
Não faz parte do sistema educativo falar em espírito, porque é um mito. Está errado isso. Porque muitos de vocês aqui, desde muito tempo, vêm perguntando o que está acontecendo com a vida pessoal de vocês. É verdade ou não é? Muitos de vocês. Aí vem uma dor profunda, porque não tem resposta. A resposta não chega. Se essa resposta não chega a cura. E eu conheço, por uma questão de pesquisa, por uma questão de abordagem antiga, de vários casos de mediunidade não trabalhados. Então significa, a transição planetária não é só da ciência. A transição planetária não é só da tecnologia, que já acontece hoje de forma abrangente. Tecnologicamente, nós estamos voando. A linha educacional é pobre. A nossa linha educacional, eu sei que aqui deve ter psicopedagoga, professores. Tem professores aqui na sala? Não. Professores, levanta a mão. E eu não estou mentindo. É muito pobre a nossa educação. Fala-se sobre metodologia de educar para passar na universidade. Mas não se fala na transição do pensamento, do crescimento. As crianças não aprendem, as gerações não evoluem. Talvez para vocês passe desapercebido que a educação está profundamente ligada à evolução. Isso o que significa é que nós temos que evoluir em todos os setores. Educacional, tecnológico, consciencial. O desenvolvimento tem que ser feito de forma mais abrangente. Aí entra uma questão profunda. Por que nós vamos falar transição planetária e mediunidade? Porque é o mais importante para nós aqui, no Centro Espírita. Se a evolução não se processar dentro dos conceitos, vocês começam a apresentar distúrbios do comportamento. Todos nós. Todos nós. O que a gente vem fazer no centro? Buscar equilíbrio. Porque nós, na intimidade nossa, da nossa vida, nós temos alterações de comportamento. E quem é que não tem? Eu, pessoalmente, lido com distúrbio de comportamento há muitos anos. Então, eu me pergunto, por que não se fala sobre mediunidade, fenômeno mediúnico, materialização, alterações mediúnicas? Por que não se trata do assunto? Por que não se conversa? Mas nós temos uma sociedade muito mais voltada ao consumo, as linhas do consumo material, do que a linha do consumo cognitivo, ou seja, mental. Então nós não saímos do lugar. As gerações passam o nosso tempo, a nossa idade e nada acontece. E aí nós entramos numa questão individual, da personalidade humana. Eu trabalho com jovens e adolescentes. Faz tempo. Trabalho há muito tempo. Trabalho em favela. Trabalho com tráfico. Eu vejo o quanto as gerações não andam a nível mental. Eu lido com coisas graves que posso dizer para vocês. Por isso que eu deixei livre para vocês. Perguntem, esclareçam. Porque senão o planeta não transita para uma evolução planetária na questão espiritual, porque o nosso objetivo hoje aqui é esse. Transição planetária na parte espírita. Aí vocês falam assim, puxa vida, mas eu rezo, eu faço oração. Não adianta só. Nunca adiantou. Eu trabalho com fenômenos, até hoje. E vou contar para vocês uns 2, que eu já vivi. Uns 2. Só 2. Eu sou testemunho ocular de materialização. Eu sou. E assumo para vocês. Acordem. A vida, ela é importante. Eu estava vendo aqui o ecossistema, dentro dessa que está passando aqui até agora, o micro, o macro. Eu assisto na Discovery, National Geographic, todas essas programações são importantíssimas para o despertar da consciência da humanidade. Não passam nas escolas. As escolas estão atrasadíssimas. As escolas estão na época troglodita da educação.
O que adianta você aprender? As matérias são importantes? São. As matérias são importantíssimas. Só que a educação é engessada. Ela não anda. Por quê? É importante a transição. Porque nós tínhamos que estar falando sobre valores. Valores do comportamento ético. Família, estrutura, comportamento, ecologia, ecossistema, natureza, a importância do micro, do macro-organismo nas escolas. Isso devia ser matéria primária dentro da linha de conscientização. Não existe. E os professores ficam amarrados, engessados, tendo que dar matéria técnica. É por isso que não anda gerações. É simples. Vocês estão entendendo? Como é que se faz uma transição planetária com o meio de comunicação engessado que nós temos? As notícias não chegam de fora, mas a repetição das notícias políticas, a mesmice ideológica. Vocês estão compreendendo? Se vocês não acordarem e tomarem consciência da necessidade de transição mental, aí começa transição mental individual de vocês, homens e mulheres. Para quem estuda o comportamento, é um prato cheio, entender do comportamento. E não se acrescenta a mediunidade. E as pessoas estão sendo internadas direto, apresentando na área psiquiátrica distúrbios de comportamento, estão sendo medicadas a rodo, porque não sai disso. E eu recebi uma meia dúzia de casos só com dependência química. Agora, aí vocês fazem pergunta assim, o que está acontecendo? Dependência química? É uma paranoia hoje. Eu posso afirmar para vocês que eu vivo clínica. Eu posso dizer para vocês, é grave. E não se façam de rogados, não. Tomem consciência. A transição planetária não acontece a revelia, porque Jesus vai chegar para colocar a mão, os espíritos vão fazer a transição. Não acontece. A transição planetária acontece quando cada individualidade de vocês toma consciência e muda o comportamento e a forma de pensar de vocês. Escolhendo, sendo seletivos, o que é melhor? O bem, o dinheiro, a riqueza? Só não. O conhecimento. Saber é fundamental. Isso é matéria da pedagogia. Saber. E nós valorizamos muito o conhecimento e o saber na minha área. Porque depois que a pessoa começa a conhecer como adolescente, ela desenvolve o cognitivo numa aprendizagem contínua. Quando chega na fase adulta de vocês, sabe o que estão fazendo. Maioria dos distúrbios da cabeça cognitivo, a maioria não é de ordem espírita, é de ordem comportamental. A pessoa se perde na transição, porque ela se perde, ela não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Isso eu quero dizer para vocês que é prática minha diária. Quando a pessoa se perde, ela se desequilibra. Quando a pessoa se desequilibra, jovem, adulto, ela se desequilibra, ela começa a ter mal-estar. A maioria dos mal-estar que nós temos é pela falta de desenvolvimento espiritual, interno. Muitos de vocês que já têm uma fase de idade como a nossa, um pouquinho mais avançada, que já partiu dos 60 e tralalá, sabe perfeitamente do que eu estou falando. A pessoa se perde. Vocês que são jovens, que estão começando a carreira de vocês, prestem bem atenção o que é linha de comportamento. O que é linha de comportamento. O que eu falo para vocês é grave, é muito sério. A vida, ela precisa de uma organização psíquica desde a infância, para que quando você chegue nas fases dos 35, 30 anos, você já tenha uma estruturação pronta, médio pronta. E não acontece. E as pessoas, a maioria das pessoas, tem distúrbios de comportamento, vão baixar psicanálise, psicoterapias, para poder
reencontrar fio da meada, o começo de uma coisa que ela não sabe o que é e se sente mal. E às vezes vai por uma linha aleatória, alternativa, vai para locais suspeitos, cai na mão de estelionatários e a pessoa é manipulada. Assim, ó, as manipulações psicossociais de aproveitadores do estelionato religioso e comum, dizendo-se adivinhadores, jogando carta, búzios e um monte de besteira. Não estou dizendo que é besteira prática, estou dizendo dos aproveitadores que se utilizam no mecanismo para enganar. Como que se transita? Como é que o planeta se transita? Como é que evolui um planeta? Com consciência. Como é que uma pessoa se estrutura? Com consciência. Tem saída? Tem. Mas vocês têm que falar a respeito. Vocês têm que questionar. Espiritismo? Nós falamos do comportamento espiritual, que ao mesmo tempo acontece na vida do cotidiano. Mas não é a prática comum. O que mais se aprende na vida? Beber, fumar e cheirar. Hoje, o adolescente, eu trabalho direto no BO. É grave. Grave. O estímulo que se faz para as drogas lícitas, que é o álcool e o cigarro, é enorme. Eu discuto isso de forma cotidiana. Já participei de seminário de congresso, eu explicito, claro e objetivo. Com droga não dá resultado. Não dá resultado. Eu conheço dependência clínica. Eu conheço muito dependência clínica. Homem e mulher. Sei dos resultados íntimos de um cognitivo de 40 anos atrás. Edu, Bahia. Rodrigo agora, outro Rodrigo com 43 anos, chegou para mim segunda-feira. 43, desde os 13, maconha e cocaína. Resultado, déficit de cognição. Eu conheço o déficit, sei como é que funciona e posso explicar para vocês mais do que vocês imaginam, para orientar vocês. Álcool, outra droga lícita. Você sabe o que é droga? Como é que pode ter evolução planetária? Como é que pode ter transição planetária com o uso e consumo das drogas? Hoje, lícitas, ilícitas, do jeito que nós estamos vendo. Para cima de mim? Não. Não consegue. Mentira. Nós vivemos uma grande mentira educacional. Vocês que são professoras, estão na área educacional, aquilo ali é uma linha estagnada de ensinamento. Não sai daquilo. O aluno aprende aquilo, vive aquilo, vai para a universidade aprendendo só aquilo. Você pergunta para ele, o que é antropologia? Não sabe. Ele não sabe o que é antropologia. Ele não sabe o que é o Antigo Egito, Grécia, a evolução da herança cultural que nós tivemos, a influência da antiguidade. Fala em múmia para ele, das múmias, do Ramsés, Tutankhamon, etc. Ele cai de costas, ele fala, isso é velharia. Tem aula de psicologia, fala que é bobagem. Filosofia, então? Que filosofia? Isso é coisa de... Ele vai fumar um baseado antes de entrar na aula. Como eu sei, eu estagiei lá em algumas faculdades, na porta das universidades. Eu já estive lá. Como é que você faz uma transição planetária com uso e consumo? E eu oriento vocês, nós estamos falando de mediunidade ao mesmo tempo, do comportamento da droga. É sério. Não evolui. Vocês querem uma dica? Não evolui. O usuário de droga, ele bloqueia a cognição, só numa próxima reencarnação ele pode tentar resgatar a cognição dele. Eu tinha um quadro aqui que a gente dava aula para vocês, antes da pandemia, explicava muito o déficit. Eu não sei se tem até hoje guardado aí. A próxima eu mostro para vocês. Não acontece. Não acontece. Na área médica, nós trabalhamos com a área médica, também não. Não há desenvolvimento. Como é que uma pessoa pode querer evoluir, garoto e garota, jovem com 14, 15 anos acreditando que a marcha da maconha vai ter resultado, vai desenvolver a explicitação do desenvolvimento? E eu falo por conhecimento médico. Por conhecimento médico. Não evolui a cognição. Sem chance. A perda de neurônios é explícita.
não consegue desenvolver uma estrutura. Agora, quando a gente fala em evolução planetária, nós estamos falando do todo. A evolução planetária é cognição, é inteligência, cultura, conhecimento e desenvolvimento. Usa-se pedagogia, psicologia, o saber para que a pessoa evolua na cognição. Não acontece. Nunca mais a pessoa aprende quando tem 10. Eu estou dizendo para vocês, porque eu já atendi casos com o uso de maconha de 15, 16 anos. Não volta mais. Serotonina, oxitocina, endorfina, tchau. Os neurotransmissores do cérebro, tchau, bye bye, arrivederci. Eu tenho casos de gente com 50 anos, passou comigo com 21 anos, cocaína. Eu tenho vários casos que passaram comigo, está na Bahia e faz análise até hoje. Sabe qual é o resultado? Caixa prego. Vi vários jogos na Vila Prudente. Então, o que significa? A transição planetária de 30 anos atrás não aconteceu. Eu acompanhei, não aconteceu. Sinto muito, uma página da história virou. E mentiram descaradamente para essa geração. Geração se faz com cultura. Uma geração se faz com conhecimento. O conhecimento é vital. Quem estudou Paulo Freire sabe. E outros pensadores. Não se enganem. A transição planetária, desde a antiguidade, é guerra. Vocês querem uma recomendação? Vão assistir History. A igreja por dentro. O desenvolvimento da populacional estrutural. Assistam canais de televisão informativos, não desinformativos. Vocês acham, por exemplo, vocês desembocam no centro espírita. Eu estudo o centro espírita há anos. Mediunidade estudo, dei aula há 25 anos na Federação Espírita. Quase 26 anos de educação mediúnica, debulhando o livro dos médiuns e passando para vocês conceitos mediúnicos. Como é que uma pessoa pode desenvolver mediunidade com cocaína? Não desenvolve. O cara chega para mim com 43 anos, desde os 13, déficit cognitivo. Eu olho para o camarada e falo, o que você está... Meia dúzia de perguntas para fazer teste de cognição. Não consegue raciocinar mais. Bye, bye. Tchau. Nunca mais consegue se recuperar. Dali para diante não consegue. Mentira. Chega o outro, 51 anos, aqui da Casa Verde, vim aqui atender ele. Morava dentro do lixo. Professor de história. Eu atendi ele. Eu vivia a realidade dele. Eu entrei dentro da casa dele, você não tem ideia, eu me arrepiava de estar dentro da casa dele. Óbvio, cheio de espírito, drenando. Aí entra uma questão da simbiose mediúnica. Ué, eu estou limpo, eu não fumo, não cheiro, nunca usei maconha, nunca usei cocaína, vivi toda na rua, mas nunca usei. Eu tenho consciência. Eu chego lá, eu detecto espíritos da casa dele. Eu internei ele. E ele insiste, voltou da internação, voltou a fumar maconha. Vai perder a vida, nunca mais se recupera. Tchau. Aí vem o Espiritismo e diz assim, não altere as emanações fluídicas do perispírito. Já alterou. Ele chega numa condição de desencarne precário. Sabe como é que fica o estado mental de um espírito desencarnado? Com dependência química, vira obsessor. Ele tem que drenar, tem que encostar alguém para pegar energia vital. Ele vai virar vampiro. Sabe os vampiros? Ele suga a energia vital. Eu vivi a mediunidade com 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12, 13, 18. Era uma pandemia de fenômeno na minha vida. 18. Nunca mais esqueci. Via vulto, tinha aproximação, arrepio, taquicardia à noite, tinha tudo. Eu experienciei para entender que espírito existe. Mas espírito não existe no conceito para mim, existe na realidade. Vivi fenômeno, vivi beberiquei bebida, eu não posso beber nada de álcool. Nada, nada, nada. Eu não posso ingerir uma gota de álcool. Porque eu tenho hipersensibilidade
E eu tenho alteração rápida. Eu vi vulto, vi fenômeno, materialização, já vi tudo isso. E eu estou afirmando para vocês, cuidado com a vida material. Ela mente o tempo inteiro. Os conceitos materialistas mentem. Os grupinhos, a galera, os adolescentes, pré-adolescentes, mentem. Se vocês acham que é importante aquilo que eu vejo, universidade eu vivi. É uma mentira o que a gente vê na universidade. Com ressalvas ao nível de consciência. É uma festa do caqui. As repúblicas, só droga. Meninos e meninas. Mentira. Aí a maioria deles vão desembocar como papai e mamãe amanhã, dentro do centro espírita com distúrbio mediúnico. Eu vivi distúrbio mediúnico. Eu falo, refalo e posso dizer para vocês o que é mediunidade, de orientar vocês. Cuidado. Se não bastasse isso, eu pergunto para vocês, como é que faz uma transição no planeta? Com tanta droga, tráfico, como é que se faz uma transição para o melhor? Como? Mentindo as mentiras ideológicas do sistema? O que nós vamos fazer? Vamos fazer de conta que educação se faz de qualquer jeito? Não. É preciso ter método. Educação, para ter educação, para ter desenvolvimento educacional, precisa ter método. E um método bem estruturado. Sem método, não funciona. Porque a cognição de uma pessoa aprende o que é verdade e o que é mentira. Se a criança aprender a substituir a verdade pela mentira, ela aprende e executa a mentira, que é o que vocês estão vendo no sistema. Eu sei disso porque eu trabalho, sou especialista em comportamento hoje. Mediunidade também. Eu assumo a responsabilidade. Não é brincadeira. Agora, a transição planetária só pode acontecer na parte espiritual, que não vai acontecer tão cedo, quando o comportamento do homem mudar, a educação mudar. Agora, com essas políticas que nós estamos vendo, educacional, e nesse engessamento cognitivo dos jovens das gerações, não vai acontecer. Com droga, sinto muito. Falo em qualquer lugar. Mas não existe para mim. Não existe negociação com droga. Não existe. Vocês estão compreendendo? Eu sei dos resultados perfeitamente dos acontecimentos. Então, o que acontece? O médium, quem é o médium? Voltamos. A pessoa que tem o sexto sentido. 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, e o sexto sentido. Eu intuo, eu percebo, eu capto, eu carrego o que na minha vida? Eu fiz exercício mais de 50 anos de exercício. 50 anos. Hoje eu vou para a natureza. Eu desenvolvi exercícios especiais de conscientização. Sofri assédio os últimos 10 anos, vocês não têm ideia. Para que eu não conseguisse efetivar o meu trabalho. Paciência, estagiei. O meu estágio foi 3 vezes pior do que vocês imaginam. Os últimos, é para que eu não conseguisse a transição, a minha transição. E eu consegui. Um pouquinho melhor. Hoje, a fase final do médium, o que é mais importante, é que vocês têm consciência. Vocês adquirem um nível de consciência e uma liberdade mental de pensar e de agir. Porque os ganhos para quem luta e permanece são enormes. Essa é a missão do médium no planeta. É a transição da sua estrutura. A melhoria da sua estrutura. Que é o que não acontece. Alguma pergunta? Até aqui? Nem sei que horas são. Que horas são? 8h27? Vocês têm alguma perguntinha? Aberto. Pois não. Ela faz uma pergunta, é a mesma pergunta que justifica, chama-se pergunta ideológica. Esse conceito que você aprendeu, como é que as tribos, os aspectos tribais da antiguidade, usavam maconha ou princípios ativos,
chama-se princípios ativos, tá? Que é o canabidiol, para poder expandir a consciência. Quem foi que disse para você que expande a consciência? Quem prova para você que expande a consciência? O LSD expande a consciência, causa dependência química. Acontece que é mentira. Prestem bem atenção, quando o estelionatário quer mentir para uma pessoa, ele pega a mentira e conta como uma verdade. Você concorda? O poder, você tem que entrar em outros assuntos, como domínio e poder político de uma geração, de uma população. Se você pegar essa geração de agora, que está com 10 anos, pré-adolescente, iniciar na maconha, 10 anos de maconha, aos 20 anos, como é que está a consciência dessa geração? Existem afirmações ideológicas. Quando eu quero ter poder, eu minto. Esse conceito que passa por você, quantos anos você tem? Ela tem 21 anos. Quando a gente fazia estágio, já passava por mim. É o mesmo discurso. Como é que uma sementinha natural, uma planta da natureza, pode fazer mal? Mentira, a maconha faz mal. O uso contínuo. As tribais usavam outros princípios ativos. Hoje você não tem o mesmo princípio ativo. Você tem sementes transgênicas. Você tem alterações no princípio ativo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Há um tempo atrás, acrescentava-se amoníaco na folha da maconha para potencializar o vício. E assim por diante. Acrescenta-se uma série de produtos químicos para potencializar a dependência química. A intenção não é que o uso da maconha seja medicinal. O canabidiol, ele isolado de 52 princípios ativos, um só é medicamentoso. Só. O restante é nocivo. Essa informação não chega para vocês. Esse discurso de que a maconha é inofensiva é mentira. É prática. Quem acompanhou casos e mais casos. 34 anos, o cara usou dos 13, 14 até os 34 anos. Ele não conseguia ser mais artista porque ele esquecia tudo. Um dos princípios ativos da maconha é a lerdeza. É a leseira, lesa o sistema nervoso central. Não sou eu que inventei isso. É a prática da pesquisa. Passa-se para o adolescente, cria-se a mentira e a falsa imagem de que a maconha é uma droga que pode ser usada. É só isso. Você inicia, tem uma coisa chamada escalada quantitativa, que é a quantidade, cada vez você precisa mais, e você fica lerda e passivo dentro. É a brisa a vida inteira. Aquela sensação de bem-estar, de brisa, você tem. Por causa do princípio ativo, igual cocaína. Cocaína deixa a pessoa acelerada. MD, as drogas sintéticas, LSD, alucinógeno, e assim. Só que o efeito colateral, ninguém segue você. Ninguém segue ninguém. Quando nós temos clínica, trabalhamos com clínica durante muitos anos, a gente seguiu o caso durante muitos anos. 40 anos de seguindo o caso. O resultado de quem tinha 18, 20, hoje tem 58. Qual é o resultado? A pessoa não consegue pensar. Todo usuário do dependente químico não consegue raciocinar para poder desenvolver a área cognitiva na área acadêmica. Todos eles têm dificuldade. Todos. Não tem um que não tem. Sinto muito. Então, esse conceito que você traz é um chamado conceito ideológico. É a pílula dourada que faz a cabeça do adolescente achar que a maconha é legal. Mentira. Então, prestem bem atenção. Vocês que querem evolução planetária, vocês têm que saber a verdade. Vocês que têm filhos, a verdade clara. Nós já conversamos na última vez, nós temos um papão,
Para vocês entenderem a ideologia. Evolução de um planeta se faz com cultura, conhecimento, tá? Se faz com desenvolvimento. A consciência espiritual faz com que vocês sejam seletivos, que vocês escolham aquilo que é bom e o que é ruim, mas não espere alguém escolher para vocês. Por quê? Porque com isso vocês estão transformando a vida de vocês em alguma coisa boa. Nós, por exemplo, vocês que talvez não tenham experiência mais amplificada, para quem tem conhecimento mais amplificado, consegue passar para vocês o que é a torre, o que é a laje de Ibirapuera, o que é boate, como é que funciona, qual o funcionamento. Nós estagiamos em todos esses lugares. Eu já fui para a festa rave, uma galerinha de 14, 15 anos. Eu estive lá dentro, vi o tráfico, a mentira, todos jovens iludidas, as meninas e os meninos. Mentira! Nós vivemos uma grande mentira da educação no processo psicossocial. Vocês prestem bem atenção. As entidades do espírito sabem do que nós estamos falando. Nós já estivemos em vários estágios. Nós tivemos que passar por vários estágios para entender a funcionalidade daquilo que são os bastidores. É um estelionato de mentiras nas gerações dos jovens que são vocês. É mentira. A nossa geração nadava na lagoa, nadava no rio, pescava, pulava da árvore, vivia no morro, vivia na natureza, comia fruta, alimentação natural nós tínhamos. Foi uma outra geração. Praticava esporte, corria, competição, eu competia em corrida, jogava futebol, treinava, nós corríamos. Hoje, você acha que o baseado, não usava baseado, nunca usei, nunca quis. Eu fiz 70 anos. A gente corre até hoje, nada. Gente, acordem. Vocês acham que uma geração pode ir até onde? Eles queimam a geração. Tira a geração dos sentidos. Acordem. Então, a evolução planetária precisa de expansão. Mediunidade não pode entrar droga. A mediunidade não pode entrar. O sexto sentido bloqueou a cognição, não tem a coligação mediúnica. Não acontece. Sua pergunta. Eu acabei de falar para ela, cannabis. A cannabis é o único princípio ativo da cannabis, isolado. Quando se isola um princípio ativo, ele é usado para convulsão, é usado de forma medicamentosa. Papoula. Papoula, ela é inofensiva enquanto planta. Mas se ela for decomposta, o princípio ativo dela é nocivo. Eles injetam na veia. Não vamos expandir o tipo do que é. Mas na realidade, a natureza é cheia de princípios ativos. Mas o que o homem tem que correr atrás da maconha? Para quê? Ele tem esporte, tem natureza, tem academia, tem bike, tem vários esportes que ele pode praticar que relaxa. Tem água de coco, tem suco de laranja, tem vários princípios ativos que são saudáveis. Então é interessante que você fala assim, beba cerveja, você gosta de cerveja? Tome sem álcool. Ah, não, sem álcool não tem graça. O problema da graça é o sistema nervoso central. É o álcool, é mentira. Essa desculpa, ela é psicológica. Porque quando você não toma 1 litro de água seguido, mas toma 1 litro de cerveja com álcool, por causa do princípio ativo. Então eu chamo a atenção de vocês, que a gente convive com desastres. Eu estagiei no Hospital São Paulo, eu estagiei na Beneficência Portuguesa de madrugada, nos anos 80. Já era outra fase. Eu vi o que é sofrimento de madrugada. Vocês não têm ideia. Câncer, fígado, pulmão. Eu posso falar para vocês também. Meninos e meninas, jovens. 18 anos. Acabou, foi, passou, já desencarnou. Então vocês estão brincando. Agora, Lausanne Paulista, próximo onde eu moro no Horto, 25 anos. Ex-jogador do Palmeiras, treinamento, eu conhecia ele, era treinado desde quando ele tinha os seus 14, tinha 25.
teve overdose e morreu com 25 anos. Eu vi o caso dele. A mãe, coração, dividiu em 30, 50 pedaços. O pai ficou passado por causa da cocaína. Sinto muito. Página virou. Vocês querem a verdade? Vocês querem evoluir? Vocês querem uma transição planetária equilibrada? Façam, vivam da verdade. Não vivam o shopping center comprando o que vocês não podem. Não consumam o que não dá para vocês. Não queiram ser o que vocês não são. Na área da psicologia que a gente trabalha, eu posso dizer para vocês assim, não queiram ser o que vocês não são. Sejam vocês. Não queiram a beleza que vocês almejam. Aquilo que vocês idealizam. Não quero ter posse financeira que vocês não têm. Lutem para isso. Transformem isso em realidade. Viver sonhos, mas substituir sonhos e fantasias pela realidade não é saudável. Vocês mentem para vocês mesmos. Tenham sonhos palpáveis, possíveis, sejam simples. Aí entra a simplicidade do planeta que não tem. A maioria do sistema planetário vende fantasias, vende ideologias para vocês durante muito tempo. E a criança que viveu ideologias, ela vive de sonhos. Chega uma fase que ninguém vive de sonhos, vive de realidades. E a hora que a pessoa tem que substituir as fantasias, os sonhos pela realidade, é que dá distúrbio de comportamento, dá travesseiro, dá vazio existencial, dá depressão. A pessoa perde a vontade de viver porque não está tendo o que ela quer. Não é verdade? Vocês estão compreendendo o comportamento? É simples. É simples o comportamento. É igual a escola. Você aprendeu. Você não aprendeu, você vai ter que aprender. Escola é a mesma coisa. Quem estuda, aprende. Quem não estuda, não aprende. Quem lê, tem conhecimento. Quem não lê, não tem conhecimento. Quem escuta ou assiste televisão aberta é um problema. Porque os programas são fraquíssimos. São ideológicos. Não tem consistência cultural. Não ensina. Agora, assistam History, Discovery, assistam programações de ecologia, ecossistema, vão atender o que é micro-organismo, bactérias. Isso é importante para a cultura. Assistam a importância do ecossistema com o mundo animal. É isso que nós deveríamos estar desenvolvendo no planeta. Porque o nosso planeta está expandindo. Evolução planetária, ideológica, evolução planetária, fazer de conta, mentira. Mentira. Estão mentindo para vocês descaradamente. O planeta só evolui com cultura e conhecimento, com justiça, com ética. Isso funciona. Esse sistema funciona. Agora, um tirando do outro, guerreando com o outro, passando a mão no outro, a perna no outro, não funciona. Gera ódio e raiva. Um planeta com ódio e raiva, energeticamente, como é que ele evolui? Não falam para vocês, mas eu falo. Acordem. Acordem enquanto é cedo. Porque vocês têm um espírito. E esse espírito tem que ser bem cuidado. No plano material. Na feira, no supermercado, em casa, no banho, na limpeza, na higiene, na alimentação. Tomem consciência que um dia vocês batem. Hoje vocês estão com 30, 25, 18. Amanhã vocês estão na nossa fase. Não sabem nem o que faz. E eu estou dentro desse, mergulhado nessa situação do comportamento, 40 anos de janela. E afirmo para vocês, acordem. Vocês querem ser felizes? Querem. Vocês querem felicidade? Desenvolvam consciência. O espírito regozija porque ele sente energia fluídica. E ninguém contou para vocês isso. A frustração e o vazio da adolescência
Lembra que dá um vazio? O vazio existencial, esse que muita gente tem, e vai tomar medicamento de ordem de organização psiquiátrica. Não estou criticando o psiquiatra, estou dizendo que vai tomar a indústria farmacológica descendo a lenha no medicamento, dando de forma aleatória para vocês. Vai estimular a serotonina, a oxitocina, a endorfina, para a pessoa ter ânimo. Mentira! É mentira! É a maior mentira. É igual usar cocaína, dá alegria, dá up. Depois da depressão, porque não tem neurotransmissor funcionando, dá baixa, e a pessoa volta a usar mais, baixa, dá usar mais, e fica viciado. É uma arapuca a droga. Por isso que eu falo para vocês. Se vocês não acordarem, a geração, vocês que passaram, que estão começando a geração, acordem. Vocês que estão com a geração à frente, cuidem do espírito de vocês, que a parte espiritual existe. Eu afirmo, existe. Muitos teóricos dizem que não. Problema deles, não é meu. Muitos profissionais da minha área e de outras áreas, não funciona. Funciona mais do que vocês imaginam. Eu passei a minha fase de juventude, 14, 15, 16, 18, 19, 20, toda essa fase eu passei com efeito mediúnico. Eu não tive espaço para aprender. Eu não tive um espaço, só tinha efeito e evidência. Eu tive várias vidências. Inúmeras vidências eu tive. Inúmeras. Inúmeras eu já tive. De ver vulto, forma na parede, luz acendia, luz apagava. A semana fazia um mês atrás, novembro, dezembro, começo de dezembro. Eu estava na sala de casa, estava assistindo uma das programações da History, Antigo Egito, que eu gosto muito, que aquilo dá uma base fundamental. Sempre eu assisto. E como a gente é pesquisador, tem obrigado a assistir para relembrar vários assuntos que a gente não aprendeu. O vaso da minha casa, eu tenho um vaso branco, com uma planta que parece umas espadas assim para cima, parece uma mão. Deu uma explosão no vaso e a planta fazia assim sozinha, na minha frente, a olhos vistos. Efeito físico. Não tinha ninguém na sala, só estava eu fiquei olhando. Ela tremia assim, sozinha. Chacoalhava o vaso na minha frente. Isso acontece direto. Direto acontece. Sabe qual é o significado? Chamada de atenção para, olha, isso é fato. E até hoje eu sou chamado a atenção, com a experiência pouca que a gente tem, simples, mas eu sou chamado a atenção. Cuidados, porque a organização espiritual é perigosa. É um assunto que eu tenho que falar para vocês. Na transição planetária, o nível de consciência do médium tem que ser desenvolvido. A realidade espírita tem que substituir a realidade da fantasia material. A realidade da fantasia material é perniciosa, que dá excesso. Consumo. O consumo é nocivo, excessivo, causa obsessão. Você consome, existe um mecanismo chamado condicionamento na psicologia, que explica bem como é que funciona. Consome, 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 consome. Consome, recebe estímulo televisivo para consumir. O dia que você não consome, você tem síndrome de abstinência. O emocional começa a acelerar, da ansiedade. Você tem que consumir. É igual beber. Bebe, 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 mora a dependência psicológica e biológica. É isso que acontece. Eu não sou assim, de vocês. Eu não entro de gaiato no navio. Hoje a gente usa muito esse termo. Vacilão. Vacilão na rua, no meio da favela, é o vacilão. Vacilou, cachimbo cai. Não entrem nisso. Sejam pessoas consumidoras equilibradas. Se vistam, tenham a vaidade de vocês, mas cuidado com o sistema. Ele mente. Os meios de comunicação mentem. O excesso de consumo cria uma necessidade desnecessária na mente humana. Aí muita gente depois com distúrbio de comportamento
vai parar lá embaixo no tratamento espiritual. E o trabalho que os espíritos têm, para poder desinocular a obsessão que a pessoa carrega. Porque quando você carrega a obsessão, a auto-obsessão, você chama espírito desencarnado. Espírito desencarnado obsessivo, obsessores, existe ou não? Existe? Eu posso dizer que sim, porque eu já vi. Eu posso dizer para vocês que eu já vi várias coisas. Eu via vulto com 18 anos. Vultos na minha direção, eu tremia. O coração fazia assim, ó. Eu não tinha paz, eu não tinha equilíbrio. E tinha uma ideia maravilhosa que eles tinham quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu era office boy. Eles queriam que eu pulasse do prédio. Havia uma sugestão para pular do prédio, só isso. Eu falava, mas eu não estou pensando o que eu não estou pensando. Isso chama-se sugestão mental. Acontece muito com vocês que têm essa idade mediana, 14, 15, 17, 18, 20, de vez em quando tem vontade de esse mundo não é para mim. Isso aqui é uma bagaça. Enchi o saco disso aqui. Estou cansado, cansada disso tudo. São ideias sugeridas. Área. Eu comecei a cortar. Um dia começaram um pensamento. Eu falei para mim, foi interessante isso, né? Eu falei, que engraçado, eu estou pensando pensamentos que eu nunca pensei. É os chamados pensamentos sugeridos por entidade. Eu não sabia. Eu era inexperiente, mas eu já percebia. Eu tinha um alto teor de percepção mediúnica. Que acontece com muitos de vocês. Que é o sexto sentido. O sexto sentido faz com que a gente faça um monte de bobagem. Principalmente a rapaziada. Que eu vivia, a rapaziada, no meio da galera, no meio da tribo. E a hora que aquela tribo se junta, os meninos, as meninas, que a gente está na tribo, aquele campo mediúnico, energético, ele forma um núcleo de energia. E a gente passa a ter as mesmas ideias que o grupo. Por isso que dá o uso da droga, que a gente viveu a galera. É o chamado campo sugerido mental, obsessivo. Você passa a pensar o que os espíritos pensam, por isso que dá obsessão. É perigoso por isso. Agora, tem saída? Lógico que tem. A minha vontade é única. A sua vontade é única. É não. Você tem que raciocinar. Aprendeu a raciocinar? Corta. Muitos de vocês, por exemplo, quando chegam no centro espírita, quando vocês entram, não dá uma sensação estranha, uma sensação, vontade de chorar, vontade de, não sei, dar um monte de coisa? É mediunidade, só isso. Só isso eu tinha. Tive aos baldes, saía fora do corpo, levitava, eu ia deitar, levitava. Eu vivia uma paura, mas aprendi. Hoje, o grau de estabilidade mental, vocês vão adquirir com o tempo uma coisa chamada estabilidade mental. É uma força incomum. Nada altera o seu comportamento. Nada. Nada altera o comportamento. Esse é o estágio que a gente passou. Eu passei. Até hoje eu faço. Sugiro para vocês. Como é que eu posso colaborar com a transição planetária? Melhorando a minha vida. E eu participo de vários trabalhos. Inúmeros trabalhos eu participo. Isso, o grau de influência é coletivo. É um grau de influência coletivo, fazendo com que as pessoas melhorem a vida delas. Como a gente está melhorando aqui. Vocês não acreditarem em mim, vocês têm o direito. Mas eu vou voltar aqui sempre, trazendo para vocês mais assuntos. Sabe por quê? Se eu não intermediar vocês, vocês não vão ficar sabendo. O sistema não vai passar para vocês. Só consumo repetitivo. Só consumo. Vocês passam nas padarias, agora está todo mundo comendo, bebendo nesse pano. Nós estamos aqui. Vocês vão para alguns lugares como Augusta, Henrique Chalma e outros lugares. Vai lá para você ver como é que está. Eu vou para lugares que vocês não têm ideia. Guarulhos, como eu já fui. Vocês não conhecem pedofilia, prostituição. Muitos de vocês nem sabem o que é. Só ouviu falar. Não estou criticando ninguém. Estou dizendo, é grave.
onde o uso de drogas, onde os estelionatários aplicam o maior golpe. Ó, papo. Malandragem a gente viveu, favela até hoje. Eu tenho instituição em favela. Meus brothers são tudo maloqueiro, lá dentro. Falta de raciocínio. Tinha um que eu vim agora, conversando com ele, no fone de ouvido, jovenzinho, 25 anos, ele fez parte do PCC. Ele era jovem, ele saiu, conseguiu sair. Hoje ele trabalha com a mãe que é advogada. Ele conta histórias que seus cabelos ficam de pé. Acordem. E a gente fica sabendo. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena saber? Vale a pena. Vale a pena ter uma vida limpa? Vale a pena. Então, significa assim, tenham coragem, desenvolvam coragem, desenvolvam equilíbrio, desenvolvam a expansão mental de vocês. Essa é a saída. Não tem outra saída para a humanidade. Então, essa grande transição planetária só se vai fazer quando o homem se tornar-se mais solidário, quando ele começar a ser mais ético. E isso vai levar gerações ainda. A transição planetária não é agora, está em fase de processamento. A melhoria do comportamento é a saída. Faz sentido para vocês? Mais alguma pergunta? Que horas você tem para me controlar o horário? 9? Ainda não tem. Alguma pergunta? Quem tem mais alguma perguntinha? Porque eu não posso só ter um segmento. Perguntas? Quando eu falei sobre comportamento e obsessão, você balançou a cabeça. Por quê? Que é um segmento que vocês também já passou? Passa. Isso chama-se sedição. Porque, na realidade, o que acontece com o comportamento teu? Você tem hipersensibilidade mediúnica antiga. É aptidão mediúnica. Isso tudo é tratado. Isso tudo se equilibra com o tempo. Só que assim, como você tem emanação de fluido vital, eles gostam do seu fluido vital e se aproximam de você, como eu. É a mesma coisa, não tem diferença. Eu, desde quando eu tinha 13, 14 anos, eu tinha isso. Eu lembro, eu não bebia álcool, não fumava maconha, não queria. Tinha opinião própria, tinha discernimento, vivia no meio da rua, era rua mesmo, periferia. Nunca usei maconha, nunca quis. E a molecada com 12, 13 anos, baseado. Era opção minha. Eu tinha opinião própria, eles não tinham. O resultado deles e meu. Então, ali por trás, eu sempre sentia que tinha uma energia, mas eu não sabia o que era. Eram os espíritos que já estavam ali. A gente percebe. Então, isso vai ter fim? Não. A sua sensibilidade. Mas o seu equilíbrio, à medida que você fortalece, você domina. É o que eu fiz. Estuda, aprende, toma consciência, toma passe, lê, e vai adquirir uma personalidade forte e equilibrada. Acabou o problema. Sugestão você vai ter a vida inteira. A sugestão até hoje vem para mim. Depois de anos de prática, sempre vem para mim. Espaço e moleza a gente não tem na vida. Por quê? É um mundo de encarnado e desencarnado. Como eu vi, jovem, eu vi, dentro do meu trabalho, atendendo o cara, garoto com 18, 19 anos, eu vi sair faísca dele, ele vivia encolhido, obsessivo. Hoje, deve estar com seus 50 anos, está ótimo. Uma irmã dele, na federação, disse que ele está ótimo, Robertinho. Como é que ele cresceu? Eu falava para ele, você tem que ter consciência. Ele vivia obsessivo. Então, saída existe, mas ninguém fala que tem saída. A gente vive com medo, ignorante e sem saber o que fazer. Para isso, a gente tem que ter algumas saídas. A sua é assim: ser seletiva, saber escolher, ter cultura, ter um desenvolvimento cultural e ter consciência. Isso bloqueia qualquer aproximação. Acabou. Eu aprendi isso. Os espíritos não levam vantagem comigo mais hoje. Nenhum. Sabe por quê? Porque eu passei a ter consciência. Só. E eu deixei de ser frágil. Eu era muito. A sensibilidade deixa a gente frágil.
A gente chora, tem sensações de bondade, sensações de generosidade. É assim que a sua personalidade é assim. Grupos, tumulto, barulho você não suporta. Porque tumulto é um veneno para você. É assim que funciona. O meu era assim. Onde tem muito tumulto, a cabeça fica assim. Ela tumultua, mistura, dá sensação de mal-estar. Estou errado? É isso aí. Isso é hipersensibilidade mediúnica. E isso você trata. Trata com tranquilidade, se tornando uma mulher capaz de tem que ser dominadora do campo mediúnico. Acabou. Desenvolve tudo isso e voa. Todas vocês podem fazer isso, de acordo com a chamada aptidão. Vocês que estão vindo agora, todos vocês. Só que ninguém vai falar isso para vocês na escola, a galera não fala, a tribo não fala, ninguém fala. Por isso que é importante crescer, porque o tempo passa. Para nós passou, mas passa para vocês também. A rapaziada dos garotos, ninguém fala para eles. Todo mundo fala, o tempo inteiro. Rodrigo está com Lucas está com 25 agora. A mesma conversa, mesma ladainha. Porque o baseado, porque a farinha, porque a produtividade, porque não sei o que, é da boa, porque não sei o que, a semente não sei o que, como é o caso dela. Ideologia. Só fala disso o tempo inteiro. A alienação mental que se instalou. Ninguém fala desse comportamento. É o tempo inteiro. Com a mesma conversa, é o chamado ciclo mental psico-obsessivo. A gente se liberta disso, com cultura e conhecimento. Sem conhecimento e cultura, a gente não se liberta. A gente vive escravo a vida inteira. E tem gente que quer viver escravo. Muita gente quer viver escravo. E vai continuar. Sabe por quê? Não quer ouvir a verdade. A maioria. Quando a pessoa não quer ouvir a verdade, ela não se liberta. Não consegue. Ela fica presa mentalmente. As entidades espirituais, na chamada obsessão, tem obsessão de primeiro, segundo e terceiro grau. E é isso que no planeta nós tínhamos que conhecer, não se divulga. Então a transição planetária, ela precisa transitar. Nós precisamos melhorar a condição do planeta individual. Vocês melhoram, vocês estão colaborando. Vocês não melhoram, vocês não estão colaborando. Vocês passam a se potencializar. Porque nós temos uma energia atraente. Esse faz parte da mediunidade. É o fluido vital. Nós temos fluido vital. E o fluido vital alimenta as entidades. Eu aprendi tudo isso. Eles extraem o nosso fluido vital, porque eles não têm corpo. O espírito não tem corpo. Eles não têm o nosso corpo. Eles precisam do nosso fluido vital para alimentar a fantasia deles. Por isso que eles viram obsessor. O dependente químico vira obsessor. Todos viram obsessor. Todos viram obsessor. Eles precisam de fluido vital. Por isso que nós temos esse desequilíbrio. Vocês não percebem muitas vezes a briga por causa de picuinha na família, discussões, é interferência espiritual dentro dos médios, que nós temos que aprender e não aprende. Quando a gente começa a aprender e desenvolver cultura, nós melhoramos e crescemos na nossa órbita espiritual, mental. Nós melhoramos e resolvemos, em primeiro lugar, o nosso problema, de ordem energética. Mas tem que crescer. Sem crescimento, não tem evolução. Sem crescimento, nós não temos sentido. E essa é a evolução que o planeta está. Vai dar trabalho, vai dar dor, vai ter dificuldade. Nós vamos ter tudo. Não se iludam. Está resolvido o seu problema? O teu? Não passa? Não. Enquanto cada um de vocês pode frequentar, como eu frequento, eu tomo passe toda semana. Eu tenho minha casa, né? Federação sempre foi, dei aula lá durante muitos anos. Tem grandes amigos aqui, ao salve. Eu me cuido, e vocês se cuidam? Vocês se cuidam? Comecem a se cuidar mais. Sejam seletivos. Vocês praticam esporte? Eu pratico. Pratique, ande, caminhe, tenha vida social, trabalhem, façam comida, vão para a cozinha. Vocês têm tudo, vocês têm uma vida social como todo mundo. Todo mundo é igual. Não tem ninguém diferente aqui. Nós somos iguais. Daqui a pouco a gente tem sono para dormir. Aí tem segredo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quem acorda aqui à noite, muita noite, 3 horas da manhã,
Quando acontecer isso, vocês vão na janela, respirem fluido vital. Porque à noite, a maioria das pessoas estão dormindo. Respire o ar úmido e gelado. Aquilo é fluido vital. Meus exercícios são esses hoje. Não entendi. 3 horas da manhã. Só que você não se ligou que 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, são esses pequenos sobressaltos noturnos que a gente tem. Vão até a janela e respirem. No dia seguinte vocês se sentem melhor. Vocês querem mais uma dica? Pega um copo com água. Onde tiver uma planta, deixa o copo com água próximo da planta. Tome em jejum de manhã. Porque a planta, ela absorve o gás carbônico e elimina o oxigênio. Muitas vezes o copo com água está cheio de bolinha, fluidificado. São minhas práticas de energia. Eu tomo água em jejum todo dia de manhã. Se eu acordar 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã, eu tomo água, vou até a janela, abro, respiro profundamente e vou deitar de novo e durmo. E não tem sono. Você tem que ter força mental. Eu sou, digam para vocês, eu sou capaz. Eu tenho potencialidade mental. São os grandes iniciados do Tibete, os grandes iniciados em forças ocultas. Já que vocês não fizeram iniciação, eu fiz. Dá trabalho aprender. Eu aprendi um pouquinho, estou passando para vocês. De vez em quando vão até a natureza, numa praça, respirem, façam uma caminhadinha. Vocês repõem o fluido vital. Peguem planta. Para você que tem essa hipersensibilidade, é dica. Tem gente que não faz nada. Agora imagine um alcoólatra. Você imagina uma pessoa que faz uso permanente e intoxica o perispírito. Desencarna em estado precário. Vocês estão compreendendo? Espiritualidade não é mundo espiritual, Chico Xavier, Bezerra de Menezes só. Espiritualidade não é só as linhas da Umbanda, do Candomblé, não é só isso não. É vocês também. Vocês têm arbítrio e responsabilidade no estado mental de vocês, para que vocês se equilibrem. Né, Sandra? Esse negócio de vocês ficarem no colo dos espíritos, eu vou descer lá falar com as entidades daqui a pouco. Porque tem uma ligação psicomental entre os médicos e as entidades. Eu sei quem é, não sei quem é, mas eu respeito todos. Mas no meu campo cuido eu. Vocês é a mesma coisa. Posso, quero, sou capaz. Sempre. Posso, quero, sou capaz. Qual é a prática, o exercício de vocês? Vocês não sabem exercício. Como que mantém a fluidez? Essa de acordar à noite, eu falei agora para eles, madrugada, respira o oxigênio puro. Tem fluido vital. Vocês não aprendem. Ninguém falou. À noite, o ar é gelado, é úmido. Que tem oxigênio puro. Respirem. Por um dia vocês se sentem bem. Há um mecanismo. Há uma sobrecarga de fluido vital. Aí vocês passam a ajudar vocês. Alimentação, a mesma coisa. Qual a primeira refeição da manhã? Fruta. 2 tipos de fruta. Organização. Primeira alimentação minha de manhã é a água. Eu tomo a primeira dose de madrugada, às vezes acordo, às vezes não acordo, respiro. Depois de manhã, segunda dose de água. Um copo de água perto de um vaso de planta, uma plantinha. Aquilo fica cheio de fluido. Eu já acordei, o copo estava tudo borbulhando, cheio de borbulho. Eu vou perguntar o que aconteceu, fluido vital, eu pego e tomo. Pronto. Já estou colaborando com as entidades, sabem de tudo isso. Força mental. Quando a gente adquire força mental, quando a gente adquire conhecimento, a gente muda nosso destino espiritual no planeta. Sabe quem me envolve no planeta as trevas?
Tem um exercício especial que eu não posso contar para vocês, por enquanto. Eu faço todo dia de manhã. Tem vários. A gente aprende para ter estabilidade mental. A estabilidade mental faz com que você tenha um grau de consciência permanente e atua no dia seguinte. Você tem domínio mental sobre a órbita, porque está violenta a órbita do planeta. Eu não nego, já falei para o pai Júlio, já falei para o Zé, que é meu amigo, já almoçamos juntos, já falei inúmeras vezes para ele. Não é brincadeira, é unânime. Viver não é brincadeira, gente. Viver não é só transitar para o emprego, para o trabalho, pagar conta. É cuidar do comportamento do espírito. É desenvolver mecanismos de equilíbrio e aprender. Tem coisa melhor do que saber e aprender? Não. É maravilhoso. Agora, na hora que a gente assiste essas coisas aqui, por exemplo, eu vivia muito isso quando era menino. Eu amo isso aqui tudo. Eu não posso ver natureza. Eu faço exercício uma vez por semana na natureza. Vou lá no horto, às vezes, na Pedra Grande, quando eu posso. Eu caminho aquela subida todinha. Sou eu, sozinho, eu não sou, entendeu? Agora, o exercício de inoculação mediúnica, eu cuido todo dia agora. Todos os dias. Para ter estabilidade de consciência. A gente adquire estabilidade de consciência, não perde mais, não fica zureta. A gente fala assim, fica zureta. A gente fica aéreo, né? No começo eu ficava aéreo. Hoje eu não fico mais. Acabou. Sonolência, às vezes a gente tem sonolência. Tem um monte de coisa na mediunidade. Tem um monte. Só que a gente tem que ultrapassar e vencer. Até o dia que a gente adquirir estabilidade. Todo médium, vocês podem desistir. Eu não desisto. Nunca mais eu vou desistir dos meus objetivos espirituais. Nunca mais. A sequência vai ser contínua, permanente. Então, a mediunidade, lembra? Tato, fato, falar, visão, audição. Sim, tudo. Sexto sentido de mediunidade. Transição planetária é a modificação do estado de consciência das pessoas, atuando sobre o planeta. Se não tiver um estado de consciência, não tem ecossistema, não tem ecologia, não tem animais, não tem micro, macro, organismos que tem a ver com a vida. Não tem. Tem uma escola mequetrefe, que vocês são professores, fraquíssima para mim, no meu conceito. Uma universidade fraquíssima a nível de consciência, preparando pessoas para consumir. E ainda mais, profissão, só profissão, não serve. Tem que ter a profissão positiva, mas tem que ter consciência. Profissão sem consciência, eu atendo indivíduos que têm cargo, mas não tinha consciência. Não tem RH, não tem relações humanas, não tem alegria. Como é que você trabalha sem alegria? Sem disposição? Como é que você trabalha sem inspiração? Não dá. Tem que ter tudo ao mesmo tempo, que é fundamental. Alguma pergunta que nós vamos encerrar? Vai fazer mais alguma pergunta? Não? Sandra, tem alguma perguntinha? Não tem? Vocês não têm mais nenhuma pergunta? Certeza? Cláudio, tem alguma pergunta? Olha, gente, então até a próxima vez a gente vai se encontrar, tem outros temas que a gente vai trazer. Vou pedir para colocar aqui o coisa para a gente escrever, para passar para vocês. Só que não esqueça de uma coisa importante. A vida, ela é permanente, intransferível e única. O futuro é hoje. Cuidem bem do futuro hoje. Cuidem muito bem. Porque senão o estado psicomental e energético da gente, ele faz isso, ele volta. Tem que ser ascendente, como se fosse uma espiral. Cuidem-se. Eu dei 3 dicas. Primeiro exercício, água próxima da planta. Tome em jejum de manhã. Comer fruta, a primeira refeição é 1 ou 2 frutas de manhã. Pouca. Lembra? E de madrugada, quando vocês levantarem de madrugada, respire fluido vital. Dá um estado de consciência, são fenômenos que ninguém ensina. Quem faz isso são os iniciados, os do Tibete, os iniciados, os grandes iniciados, através dos mestres da natureza, que ensinam.
para adquirir consciência. Porque quando uma pessoa tem consciência, ela escolhe sim o que constrói, não o que destrói. Hoje a pegada é essa. Hoje o nosso plano de ensinamento, o que é bom, você traz. O que é ruim, você descarta. O que é bom, você traz. O que é ruim, você descarta. Mas você só pode saber o que é bom e o que é ruim se você tiver cultura e discernimento. Senão você confunde. Eles confundem a gente. Os chamados planos ideológicos, ou valores ideológicos, que é o chamado estelionatário da mente. E eu conheço. Mentira. Nunca ouvi dizer que droga é bom. Eles dizem, você viu a ideologia falando que é maconha? O matinho, que é a natureza, deu para as tribos, os índios, como se os índios fossem nada a ver. Os índios tinham a prática do uso da aprendizagem deles através da natureza. Eles sabiam de todos os princípios ativos. Eu nunca ouvi passarinho beber pinga. Vocês já viram ou não? Por quê? Passarinho reconhece na natureza veneno, frutas venenosas. É a sapiência e a sabedoria. Vocês têm que aprender. Instinto perceptivo. É para pensar, tá bom? Valorize a vida, a energia da vida é maravilhosa. A vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Até a próxima, tá bom? Abraço.